Olá pessoal, tudo bem? Conforme havia combinado aí com vocês, estou trazendo a aula de estimulação elétrica nervosa transcutânea, TENS, né? Recurso muito utilizado na fisioterapia. Vamos falar um pouquinho sobre, esse recurso, então. Quando a gente fala sobre o TENS, essa é uma estimulação que ela acontece através da pele. Então, aplicamos uma corrente elétrica com uma intensidade adequada, e essa intensidade, por sua vez, ela vai gerar uma despolarização dos nervos sensoriais, nervos motores, né? Então, está bastante relacionada com o processo de dor. É claro que a percepção da dor é algo muito variado, né? E ela está associada com os nossos receptores. A ativação, então, desses receptores de dor, né, vai se relacionar com a intensidade da dor na qual aquele paciente sente, mas também está muito envolvido, às vezes, com a resposta emocional de cada indivíduo frente a um determinado estímulo, né, álgico. Por isso que é muito variável a dor, né, de pessoa para pessoa. Entre os pacientes, a gente observa bastante diferença. Quando a gente olha para o processo de dor, a gente lembra da nocecepção. Então, sempre eu vou ter que ter um estímulo, né? O estímulo ele é térmico, elétrico, é químico, é mecânico, né? Então, por exemplo, nosso paciente que tem uma lesão, né? Vai ter às vezes ali um processo inflamatório, né? Dando um estímulo irritativo. Por sua vez, esse estímulo, né? Ele vai ser conduzido por esse receptor, né? E consequentemente ele vai disparar a resposta dolorosa, envolvendo ali uma série de mediadores químicos também. Então, a condução da dor ela parte, né, daquela área estimulada e ela vai seguir por alguns caminhos. Segue por um nervo periférico, vai adiante, né? Então a gente vai ter vias de condução, né? A gente tem que lembrar que a gente tem as fibras do tipo A delta, as fibras do tipo C, que conduzem a dor ali do tipo aguda, do tipo crônica, né? Ela segue adiante, vai lá na região dorsal da medula espinhal, né? Então, na raiz dorsal ela chega, faz ali sua sinapse, passa, né, ao longo da medula espinal e sobe via ascendente em direção à região central. Então ela vai subir, né, lá passando pela região, né, de tálamo, chegando até áreas superiores lá do córtex somatosensorial, que tem a percepção clara da dor, assim como também vai ativar áreas do sistema límbico, que trazem também essa relação, né, da dor com uma série de aspectos emocionais. Quando a gente observa esse esquema representativo, a gente olha aqui na pele, a gente vai ter alguns tipos de receptores, né? Então, os receptores de dor estão localizados ali, mas a gente também tem vias de condução. Então, olhamos ali a fibra do tipo, né? é, A delta e C, relacionada com a nocicepção, então captação do estímulo dor, e a fibra A beta, que é o estímulo tátil. Quando observamos essa imagem, a gente observa que o estímulo tátil ele é ocasionado mediante, por exemplo, a corrente elétrica TENS. Então, quando eu uso um TENS convencional ou quando eu uso um TENS do tipo burst, esse estímulo vai estar sendo produzido na pele na tentativa de enganar, né, entre aspas, a percepção desse processo doloroso. Então, consequentemente, à medida que esses estímulos eles seguem adiante, como a gente viu no slide anterior, passando ali, né, pelo corno dorsal, essa área da substância gelatinosa, ela é uma região que a gente chama onde a gente tem as comportas medulares ascendentes. Os livros de fisiologia trazem isso bem explicado, né? Então, à medida que esse estímulo chega nessa comporta medular ascendente e essa comporta medular permite a passagem da dor, eu vou chegar no sistema nervoso central e vou ter essa resposta dolorosa sendo recebida e sendo interpretada. À medida que eu tenho o estímulo elétrico, né, como é o mediado pelo TENS, e faço o fechamento dessa comporta, consequentemente o estímulo de dor é menos ativo e a percepção dolorosa também vai ser diminuída. Além disso, a gente tem outros mediadores, né, como por exemplo, ali a gente tem o GABA, né, que participa também como um efeito inibitório do processo de dor, temos liberação de opiáceos endógenos, né, que auxiliam também nesse mecanismo de controle da dor. Características da nossa corrente elétrica, então, né? Características da TENS. Então, para que eu consiga ter esse estímulo, eu preciso, né, um surgimento, um tempo de ascensão do pulso, uma duração adequada de largura do pulso e uma intensidade que supere esse limiar, né? Então, a amplitude que eu vou ter dessa corrente.
E a maioria dos tipos do TENS é bifásico, que a gente chama, né? Isso porque ele tem uma área positiva, né, acima e uma área negativa abaixo. Por isso a gente chama que ele é bifásico. Alguns parâmetros que a gente determina, então, eu vou ter sempre o quê? A amplitude. A amplitude o que que é? É a minha intensidade. Qual que é a unidade de medida? Miliampere ou microampere. Duração do impulso, micromilissegundo. Intervalo entre os pulsos, também milissegundos, microsegundos. A frequência que vai acontecer esses pulsos é dada em hertz. E a forma do pulso do TENS, né? Normalmente ele é bidirecional e ele é assimétrico conforme essa imagem que a gente vê. Então eu vou modular esses parâmetros, né, para que eu consiga ter a aplicação dessa corrente elétrica e atinja o efeito que eu preciso com o meu paciente. Os eletrodos, né, eles devem ser sempre colocados de maneira bem adequada, através de uma boa avaliação, né? Então, eles devem ser colocados diretamente no ponto de dor, né, para que eu consiga fazer essa analgesia correta, ou no dermátomo correspondente àquela dor, quando for, né, de origem do raiz nervosa, em seu trajeto, né? E sempre observar qual que é a forma que eu aplico, se é longitudinal, transversal ou cruzado. Isso não altera a forma de aplicação, mas sempre a necessidade de estar a aplicação da corrente bem direcionada em relação ao local da dor. Alguns parâmetros que a gente tem aqui são bastante variáveis, então eu trouxe aqui o convencional, o acupuntura, o burst e o breve intensa. Então, né, o pulso no convencional, baixo, frequência mais alta, tempo de aplicação pode seguir de 30 a 60 minutos. E qual o estímulo que o paciente sente? Um estímulo sensorial, de formigamento. A acupuntura, um pulso mais alto, uma frequência mais baixa, um tempo de aplicação em torno de 30 minutos. E o que que o paciente observa? Contrações musculares, então um estímulo mais motor de contração. Quando eu olho para o Burst ele trabalha muito, né, com trens de pulso que a gente chama, né? Então ele tem um pulso mais alto, uma frequência mais baixa. Tempo de aplicação variável de 30 a 45 minutos. Observo também aspecto mais de contração muscular. E o breve intensa, também um pulso mais alto, agora uma frequência alta também, ele é bem indicado para dores mais agudas, tá? Em torno de aplicação 15 minutos e também efeito motor de contração, tá? Então, apesar de ter esse efeito motor de contração, não ocasiona dor, né? A dor ela não deve estar presente durante a aplicação do TENS. Se a corrente elétrica estiver ocasionando dor, tem que observar, algo de errado pode estar acontecendo. Então, algumas regrinhas gerais, assim, né? Para dor aguda, normalmente eu trabalho com uma frequência mais elevada e uma intensidade moderada. Por exemplo, TENS convencional e o breve intensa. Vai atuar em quais mecanismos? Mecanismos de comporta medular ascendente, né? Ou a liberação de opiáceos. Na dor crônica, frequência baixa e intensidade elevada. Burst, TENS acupuntura, mecanismo de mediação, libera opiáceos endógenos. E finalizando, né, algumas indicações e contraindicações. É claro, tudo depende da avaliação clínica do meu paciente, né? Mas, em geral, as indicações. Diferentes processos álgicos, cervicalgias, lombalgias, processos, né, inflamatórios que ocasionam dor, como as tendinopatias, muito usado no pós-operatório, na dor fantasma. E sempre observar as contraindicações. Marca-passo, região dos seios carotídeos, região anterior do pescoço, as gestantes, principalmente região de abdômen, né? Áreas hipossensíveis. Então, sempre fazer uma boa avaliação clínica, sabendo, né, como que é a melhor forma para a aplicação do TENS e escolher os parâmetros adequados. Tá certo, pessoal? Obrigado e até breve.